Fala rapaziada, no vídeo de hoje é sobre o setor bancário, tá? A gente vai fazer uma atualização completa de todas essas empresas, tem impacto bilionário do FGC, falar também do Banco do Brasil, até o Banco BMG, que chegou a cair mais de 10% essa semana, mesmo pagando um dividendo acima de 11% para o sócio. Bom, então primeiro ponto, falar aqui primeiro de algo muito importante para quem investe em ações de banco, que é o impacto daquela situação envolvendo o FGC, o Banco Master e, mais recentemente, o Will Bank durante a última semana. Começam a aparecer também os primeiros números de um impacto dentro das ações de bancos, tá? Aqui eles trazem que esse valor ainda não está claro, mas o investidor ele pode considerar um impacto importante no resultado dos bancos, tá? Praticamente algo certo. O FGC, para quem não sabe, ele é formado por aportes, por depósito, principalmente dos maiores bancos. Então, se vai sair dinheiro de lá para ressarcir esses investidores, alguém vai ter que cobrir todo esse buraco que vai ser aberto. Então, principalmente os bancos S1, e aí dentro deles vão ter Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BNDES e o Banco BTG. O S1, para quem não sabe, na verdade, ele é uma classificação dentro do SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, que ele é composto aí somente pelos maiores bancos. E eles sempre são os principais responsáveis pelo FGC. Então, traduzindo esses números, né, o Itaú, ele por ser o maior banco do SU, ele tem uma participação aí de 17%, e traduzindo isso em desembolso para recompor, o mercado já espera aí que o Itaú vai ter que arcar com mais de 5,1 bilhões. O Banco do Brasil, ele fica na segunda posição e o mercado já espera aí que ele precise desembolsar aí próximo a 4,5 bilhões. Então é um valor muito alto, principalmente para o Banco do Brasil, que vive um momento bem complicado. Aqui para o Itaú, apesar de 5 bilhões ser um valor alto, ele tem plena condição. O Itaú, ele lucra isso aí mais ou menos em 45 dias, enquanto o Banco do Brasil, ele leva mais de 4 ou 5 meses para trazer um resultado desse. Daí tem a questão também do pagamento. Os bancos, como eles vão fazer isso, né? Normalmente não é feito tudo de uma vez, são várias parcelas para poder diluir isso dentro tanto do resultado do banco, né? Até porque se eles tivessem que desembolsar todo esse valor agora, o mercado ele já sabe que tem grande banco, o próprio Banco do Brasil, ele não tem capacidade para poder arcar com esse pagamento. Então, imagina que o Banco do Brasil lucre 3,8 bilhões, ele precisaria desembolsar quase 5 bilhões de reais para ter um resultado negativo no trimestre. Então, é sempre importante deixar claro que, apesar desse impacto, o risco sempre é diluído em muitas parcelas para todos os bancos. Vamos aproveitar que a gente falou também do Banco do Brasil e trazer uma notícia positiva, né? Durante essa semana, o Banco do Brasil ele subiu muito e na sexta-feira ele voltou oficialmente à casa de R$ 24. Isso daqui eu sempre posto lá no Instagram, às vezes no TikTok também. Fica aqui o primeiro convite para que vocês façam parte da comunidade, se inscreva no canal, curta esse vídeo já se você estiver gostando. Mas não só ele, todo o setor bancário, na verdade, ele subiu muito na última semana. O Bradesco, ele saltou 11% e também já voltou aqui, depois de 3 anos, a ser negociado acima de R$ 18. Isso daqui é uma alta aí mais ou menos de 80% se a gente levar em conta a cotação de R$ 10 lá em janeiro de 2025. O Banco do Brasil aqui, ele subiu 15% e todo o restante do setor, ele vive um momento muito positivo. Então, eu voltei e peguei essa imagem aqui, né, lá do início de 2025, onde eu sempre venho comentando, né, que o setor bancário, ele é dentro de todos os setores da Bolsa, o setor mais descontado. Ele estava muito distante da média histórica de negociação, tá? Ele chegou a ter um desconto aí de basicamente quase 50%. E aí, de lá para cá, todo o setor ele já valorizou bastante. O PL atual, ele saiu daqueles 5 vezes o lucro, já é de quase 10 vezes atualmente. Então, ele voltou a ser negociado aí acima da média histórica. E se pegar a menor cotação aqui dos últimos anos, do IFNC, que é o índice financeiro da bolsa, ele já mais do que dobrou todo o valor desse período. Então é uma alta aí que infelizmente vai pegar muita gente de surpresa. Lá na comunidade, antes dessa disparada recente, os aportes ele continuavam no banco, tá? Tem a questão de meta, racional, do porquê manter a estratégia de aportes no banco quando todo o mercado ele pensa diferente, em grande parte ele está preocupado, e um dos motivos é sempre o horizonte de investimento de cada pessoa, basicamente. Aquele investidor aí que não olha só para o agora, que ele expande isso e olha para o longo prazo, ele vai perceber que essa queda, na verdade, ela chama atenção para um momento que é de dificuldade, mas isso já aconteceu aqui em outros momentos, né? E o retorno do Banco do Brasil ao longo de quase 30 anos, ele é muito satisfatório. Quem investiu e manteve a posição, essa pessoa enriqueceu, tá? E o comportamento nesse caso, ele é muito mais importante do que cálculo.
Toda essa queda, na verdade, não é novidade. Eu sempre trago essa imagem aqui. O Banco do Brasil tem uma queda aí de quase 30%, só que ao longo da história dele já caiu quase 60% na cotação. Então meio que fica irrelevante essa queda dele. Quem permaneceu, é claro, já tem resultado positivo. E quem não permaneceu, seja porque ele não vai pagar dividendo ou porque acreditou que tinha capacidade de prever o futuro e que o banco ia cair, né, para cada de 13, 14 reais, além do resultado negativo, possivelmente também o custo de oportunidade nesse período ele deixou de ganhar toda essa disparada recente. Então o Banco do Brasil ele ficou um longo período sendo negociado na casa de 0,6 o valor patrimonial dele. Isso daqui representa apenas 5% aqui de todo o tempo de negociação do banco. Hoje, por exemplo, ele já é negociado a quase 0,8%, né, de PVP. E começa a trazer aí um resultado bem positivo para quem teve paciência com o banco. Empresa boa, bem fundamentada, ela não se vende. Quando esse tipo de empresa grande e boa ela cai, o investidor vai querer aumentar a posição cada vez mais, nunca querer prever o futuro, né? Ter certeza de que uma ação ela vai cair ou de que o mercado ele vai corrigir, se aproveita, tenha paciência que lá na frente o resultado ele sempre vai vir. Bom, fora isso, vamos comentar também do novo relatório que foi feito em cima dos 4 principais bancos da Bolsa. A Fitch, ela reviu todo o setor e elevou o BTG por conta de uma maior previsibilidade nos resultados do banco. O Itaú, ele também segue fortalecido, na realidade, o Itaú ele praticamente é um relógio na entrega de resultado. Por conta disso, ele teve a sua nota elevada, né? O Bradesco, eles também enxergam de maneira mais positiva, só que eles elevaram para uma perspectiva um pouco mais estável, né, fazendo com que o banco, a parte que eu não concordo, inclusive, só agora começa a mostrar alguns sinais de melhorias. A parte de qualidade e de rentabilidade, ela começa agora a ganhar uma atração de maneira mais consistente. Só que o Bradesco, ele já mostra melhoras nos resultados há quase aí 4 trimestres seguidos, se eu não estou enganado. Então o mercado ele tende a ter esse comportamento um pouco tardio. Quando a ação dispara ou quando a empresa melhora, aí sim eles vão se aproximar e trazer uma boa recomendação quando ela tem uma performance ruim, que é o momento de agir no contrassenso, é nessa hora que o investidor precisa se aproximar de boas empresas, não tem jeito. O mercado vai e começa a deixar de lado e começa a trazer recomendação negativa para algumas ações. E para fechar aqui, o Banco do Brasil, eles trazem que está na contramão dos grandes bancos. Ele é o único que não recebeu nenhum ajuste positivo, então está indo de encontro aí com aquilo que eu acabei de comentar. Quando o banco ele performa mal, que é o momento de se aproximar da empresa, a recomendação ela fica negativa para o mercado. E quando o banco explode, o resultado está lá em cima e a cotação já subiu aí 50, 70, às vezes até 80%, como foi o caso do Bradesco, aí sim eles aparecem trazendo recomendação de compra. Então aquela situação que a gente já conhece, né, no setor agro, ele está pressionando bem o resultado e o Banco do Brasil ele tem uma grande concentração na carteira no segmento rural. Um outro comentário rápido aqui é que o Nubank ele ultrapassou o Bradesco e se tornou agora o segundo maior banco do país em número de clientes. O segundo maior do país em número de clientes, né? Então, no primeiro lugar aqui, a Caixa Econômica. Depois era o Bradesco com 110 milhões, o Nubank ele ultrapassou, ele está na segunda posição com 112 milhões. Então o Bradesco agora ele foi para a terceira posição, depois veio o Itaú com 100 milhões de clientes e o Banco do Brasil com 80 milhões de clientes. E ainda no Nubank aqui, um comentáriozinho bem rápido. Eu fiquei sabendo ontem que durante toda essa semana, né, de que o Nubank ele estaria próximo da falência e tal. Talvez eu até esteja trazendo isso aqui de uma maneira um pouco mais atrasada, né? Mas a questão é que, como sócio do banco e como acompanho o banco, né, há muito tempo, que mesmo no canal, inclusive, a gente já falou sobre ele algumas vezes, o Nubank ele não está nem próximo de ser liquidado ou qualquer coisa do tipo que represente a falência da empresa, tá? Então pode ficar tranquila. Agora falando um pouco da IRB, ela acabou de divulgar aí o resultado mensal, né? E ela teve uma queda aí de 60% em novembro, enquanto a sinistralidade ela subiu no período. Então, isso aqui para uma seguradora com lucro em queda e o sinistro em alta, isso tende a trazer um resultado bem negativo. O lucro ele foi de apenas 27 milhões,
contra 67 do último mês de outubro. Então, na comparação mensal aqui, ele caiu praticamente 60%. Bom, e para a gente fechar aqui rapidinho, falar do BMG que chamou atenção durante essa semana, eu recebi alguns comentários perguntando o que estava acontecendo com o banco de fato para que a cotação caísse mais de 10%. E o banco anunciou que ele vai fazer mais um aumento de capital de até 214 milhões, com preço fixado por ação de R$ 4,35. Então tem um aumento, tem a chamada de capital, que pode significar uma diluição para o acionista, caso ele resolva não subscrever essa posição. O valor também ele veio bem abaixo do resultado, que veio logo depois do anúncio, né, ele caiu aí mais de 10% na cotação. Então, esse aumento de capital, ele tem um preço estipulado pelo banco de R$ 4,35. Com isso, vão ser emitidas novas ações, né? Então, a partir desse momento, o float do banco, aquela quantidade de ações em circulação, ela passa a ser maior, né? Talvez seja até 49 milhões de novas ações circulando no mercado. O período para o investidor subscrever, ele vai do dia 30 de janeiro até o dia 2 de março, e o motivo, né, a justificativa do banco é que esse aumento de capital, ele tem a intenção de fortalecer o capital da empresa. Então, o que eles estão falando? Eles vão usar o dinheiro dos sócios, né, capital que não é deles, para poder reforçar o caixa, e principalmente por conta da questão relatória, né? Então, eles estão trazendo a Basileia como algo que eles precisam melhorar. Só que para isso, esse dinheiro não vem do resultado operacional. Eles vão pedir mais dinheiro para quem é sócio. O BMG ele é tido pelo mercado como um bom pagador de proventos, né? Olhando para o histórico aqui da companhia, ao longo dos últimos anos, ele manteve realmente aí um bom pagamento para quem é sócio, só que eu sempre trago alerta na visão que o investidor tem que ter na hora de fazer esse investimento. Não tem nenhum problema investir em qualquer uma das mais de 400 ações que estão disponíveis na nossa bolsa. Mas a questão é o gerenciamento de risco e a visão que o investidor tem, né? Porque aquela pessoa que olha para o BMG como se ele tivesse o mais alto nível de qualidade, gestão, transparência, e ele se enxerga como sócio de uma empresa que não é sócio, né? Ele está no caminho correto, né? O BMG, aí, por mais que ele tenha 100% de tag along nas ações preferenciais, ele não tem ação ordinária. Então, todas as ONs, ela está na mão do controlador. Isso mostra que o banco não quer sócio. Isso daqui no mercado, antigamente, a gente costumava falar que era abrir capital sem abrir capital, né? Porque você joga a ação preferencial, mas mantém a ação do controlador, aquela que dá controle a voto, 100% fechada, no caso dele, né? Praticamente todas as ações, elas estão na mão da família. Daí ela abre aí a ação preferencial no mercado, capta valor bilionário, traz isso para dentro e mais lá na frente, né, ainda anuncia subscrição, né? Então eu sempre bato na tecla, trazendo todos os pontos positivos aí, que ele tem uma série deles, principalmente a questão do dividendo, só que a visão e a ideia de investimento, ela precisa ser da maneira correta, não se enxergue como sócio de uma empresa que deixa muito claro que ela não quer sócio no mercado. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí no comentário se vocês gostaram, se vocês são sócios de alguma dessas empresas aí que a gente estudou. Se você ainda não faz parte aí da nossa comunidade, considere fazer parte dela para você se dedicar a uma estratégia, estudo, metodologia diferente ao longo aí de 2026, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais.